slide, que aliás a gente até mandou, para a gente colocar ambos no site, né? Tá bem? Então, gente, aí nós vamos, então, já ler, né, a mensagem da página 57 da apostila, uma mensagem de Bezerra de Menezes, né? Então, a gente vai começando, né, dando assim, um boa tarde afetuoso para cada coração que está aí conectado conosco, né? Que está nos acompanhando, que está juntos, né? Para a gente realizar esse estudo tão importante para as nossas vidas, o movimento espírita. E nós aproveitamos para agradecer, então, a presença de todos vocês, né? Rogando a bênção de Jesus para nós que aqui estamos e para aqueles que estão se preparando para conectar e tudo mais, e aqueles também que estão fazendo o estudo conosco, mas que não podem estar aqui hoje, né? Bom, então nós vamos ler a mensagem e vamos fazer a nossa prece. Hoje o trabalho será apresentado, facilitado pelo Alessandro, nosso querido aí de Ubá, né? E da presidência da AME de Ubá. E lembrando que quanto mais participação, mais integração houver, melhor, né? Para todos nós, a gente aprender mais, né, Alessandro? Então, né, na verdade, o Alessandro vai ser o facilitador de hoje para nós aí, né? Então, isso nos deixa muito felizes, essa participação, né? Nós já temos um cadastramento dos nossos amigos lá de Astolfo Dutra para participar na diretriz 10 e 11, né? E nós estamos aguardando outros que queiram participar, que nos deixa assim muito entusiasmados, né? E essa participação que nós precisamos mesmo, que é a proposta do trabalho, né? Do plano de trabalho, ok? Bom, então vamos lendo aqui palavras de Bezerra de Menezes. Fostes convidados a contribuir neste momento glorioso com o conhecimento que liberta e o amor que edifica. Não seja de estranhar que muitas vezes sentireis na alma o aguilhão do testemunho, disfarçado com aspectos diferenciados, mas convidando-vos à confirmação de que sois discípulos do Rabi Galileu, que ainda não encontrou no mundo a aceitação que merece. O Espiritismo, meus filhos, é o próprio pensamento de Jesus retornando ao mundo que o abandonou, com o fim de poder construir a era regeneradora para todas as criaturas. Sede fiéis. Sem qualquer proposta masoquista, pagai o tributo pela honra e a glória de conhecer Jesus. O holocausto hoje é silencioso, discreto e passa despercebido da multidão galhofeira, dos espetáculos circenses e dos 15 minutos tradicionais dos holofotes da ilusão. Assinalados pela mansidão do Cordeiro de Deus, avançai espargindo luz e felizes pela oportunidade autorredentora, pela conquista da autoconsciência e pela alegria da certeza imortalista. Nesses dias, estabeleceste programas para a vivência do Evangelho dentro dos novos paradigmas da sociedade, não esquecendo nunca que o amor, do qual se origina o perdão, nasce a compaixão e estua a caridade. É a vossa condecoração para que a imolação no bem seja o momento culminante das vossas vidas entregues a Jesus. Os espíritos espíritas que comungam convosco e aqui estivemos, congratulam-se todos, congratulamos-nos com os ideais que abraçais e com os propósitos firmados de servir sempre e mais, diminuindo-vos para que o Mestre cresça em nossas, na vida de todos nós. Muita paz, meus filhos. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Aproveitamos, então, para agradecer a Jesus por esse momento, pedir a Ele as bênçãos para o nosso estudo que estamos iniciando, rogando a espiritualidade amiga, que em nome dele aqui se encontra conosco, o envolvimento amoroso para todos os corações
conectados conosco, os corações de boa vontade. Que nós possamos, nesse instante, sob as bênçãos de Deus, sob a misericórdia do Cristo Jesus e da espiritualidade amiga, iniciar o nosso estudo, o nosso grupo de discussão, de análise, de avaliação, de aprendizado do plano de trabalho da FEB para o movimento espírita brasileiro no período 2023 a 2027. Que nessa doce paz de Jesus possamos, então, iniciar, rogando a Ele as bênçãos especiais para o nosso irmão querido aí, Alessandro Midilbar, que irá nos conduzir, facilitando, então, as nossas discussões. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Muito bem, pessoal. Alessandro, nós vamos deixar, então, com você, amigo, aí, trabalho, ok? Estamos juntos aí. Nós vamos aí, de vez em quando, levantando a mão para te interromper aí, tá bom? Tá, Joyce, se eu não ver ninguém acenando aqui, você dá um toque aqui, porque nós estamos finalizando aqui com as ferramentas, né? Tá bem, tá bem. Boa tarde a todos e vamos prosseguir aqui nos trabalhos. Creio que todos estão aí vendo os slides já. Hoje a proposta é nós iniciarmos as nossas reflexões da diretriz número 1, que é a difusão da doutrina espírita. É importante a gente só recapitular um pouco a nossa linha de raciocínio. Nós estudamos no item 5, né? Que antecede, ou melhor, esse item que já começa a diretriz, né? A gente falou ali de diretriz número 1, mas é interessante a gente recapitular só uma ideia básica aqui, que a gente viu que no item 5, que a apostila fala o seguinte, né? A federação fala o seguinte: considerando que o movimento espírita tem por missão promover e realizar o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, colocando ao alcance e a serviço de toda a humanidade, recomenda-se que suas atividades sejam desenvolvidas em consonância com as seguintes diretrizes. E a gente vai hoje discutir sobre a diretriz número 1. Então, assim, do ponto de vista, é lógico que aqui a gente não precisa, a gente é mais leigo, né? A não ser se tem alguns que já formaram na parte de administração, que é um curso superior interessante, mas, assim, um conhecimento básico que a gente tem sobre diretriz dá ideia de metas, né? Metas. E metas dá ideia de onde que a gente precisa chegar, onde que nós almejamos chegar. E diretrizes também dá ideia de medidas, ou seja, a gente vai ver que as diretrizes, deixa eu olhar lá para trás, que essas diretrizes, com esta ideia que a gente precisa de ter um ponto onde que nós estamos caminhando, onde que a gente quer chegar, né? Qual que é a forma que nós vamos chegar? A gente vê que a divisão de cada diretriz, ela trabalha com esta ideia, né? Ou seja, trazendo uma meta um pouco mais abrangente e meta, né? É onde que a gente precisa chegar, e depois ela vai especificando, ela tende a se ramificar para chegar nas ações e projetos, ou seja, em formas de como se alcançar aquela meta. A gente vê que o plano ele é cíclico, né? Ele começou lá em 2007, já está na 4ª edição, porque, do ponto de vista de gestão, se entende que esses 5 anos é um período interessante para que as ideias possam se maturar, né? Que a gente possa desenvolver ações, mas é necessário que, como a ideia de diretriz tem a ver com planos ou objetivos a longo prazo, e esse a longo prazo, a gente viu lá, né, Sr. Geraldo, lá no começo, tem a ver com a visão do futuro do espiritismo, ou seja, tem um trecho lá que o autor fala o seguinte: nós trabalhamos mais para o futuro do que com o presente, né? Ou seja, nós estamos aqui
almejando esse futuro de uma nova era para a humanidade, com o marco, com a alavanca da doutrina espírita. Então, assim, é sempre bom ir reavaliando o que foi alcançado e por que não foi alcançado, né? E reativando o plano novamente. Alguns pontos que ficaram ali obscuros, então, assim, o Conselho Federativo Nacional está bem alinhado com as propostas e os métodos de gestão para instituições os mais avançados, que é trabalhar com metas, diretrizes, que é muito focado em resultado. Mas a gente vê assim, que a diretriz toda tem essa ideia, ter uma meta e como alcançar essa meta. Então, ela tende a se ramificar, é como se fosse um funil, né? Ela tende a se especializar cada vez mais, criando ações e operações cada vez mais efetivas. Se a gente vai conseguir fazer 100% ou não vai conseguir, quais são os obstáculos, a gente tem que estar sempre avaliando isso. Mas é engraçado, interessante, né, que usou-se o termo que diretriz, evitou de usar o termo objetivo, porque o movimento espírita já tem um objetivo que a gente viu na codificação, né? Que é realmente fazer com que a gente estude, crie forma de estudo, de difusão e prática da doutrina espírita, com esse intuito de colocar a doutrina espírita conhecida, ao alcance de todos. Então, isso já é o objetivo, esse é inegociável, isso já está exposto na própria codificação. O que a gente cria aqui são diretrizes. Como fazer atividade de estudo e difusão, como realizar isso na prática. Seu Geraldo? Alessandro, ok. Eu gostaria de somar com você. Como você fala, o objetivo já está traçado, isso é muito legal. E é verdade, a gente sabe disso. O que acontece é que a FEB, ela mostra para a gente, eu penso que ela mostra para a gente que ela está fazendo esse trabalho com o objetivo já definido, por isso que ela coloca o objetivo, ela começa falando assim, objetivo. Depois ela coloca fundamentação. Ela vai colocar para nós o objetivo que já existe e fundamentado em quê? Foi muito legal, né? Essa questão da didática que a FEB adotou, porque ela falou sobre diretrizes, as 11 no geral, e agora ela vai abrir uma por uma. Né? E nessa abertura, exatamente, você falou que vai afunilando aí, né? Vai afunilando, ela vai falar do objetivo, da fundamentação, e vai falar também dos projetos. Isso que você falou aí, eu achei muito legal essa didática da fé, porque não tem como exatamente, a gente não entender. A gente pode não conseguir fazer, porque a gente vai entender, a gente vai. É isso. Exatamente. É interessante, seu Geraldo, que, na verdade, do ponto de vista de gestão, o que se quer é que a gente crie um ponto de convergência, né? Um ponto de alinhamento. Porque a gente pode ser extremamente esforçado, a gente pode ser bem intencionado, ok, produzir muito, mas produziremos bem melhor se a gente tiver um certo alinhamento, certos pontos de convergência. Unidos, nós vamos conseguir produzir mais. Então, essas diretrizes, que eu estou querendo dizer, essas metas, se a gente quiser usar esse nome, são para atingir esse objetivo maior da doutrina espírita. Isso mesmo. Elas estão alinhadas a elas. Cada uma vai tentar descortinar aqueles objetivos maiores. Então, nós vamos estudar hoje isso aqui, ó, difusão da doutrina espírita. Mas depois vamos pegar cada item, né? Preservação da unidade, integração das profissionais, adequação dos centros espíritas, promoção da sustentabilidade doutrinária, união dos espíritos e unificação, que parece que a gente está, às vezes, sendo repetitivo, mas não. O que se quer é um esforço cada vez mais alinhado. Formação continuada do trabalhador, são os 11 itens que a gente viu por alto, né? Semana passada. Então, é isso aí. Vamos partir para o estudo propriamente dito, que nós vamos pegar o item 1, né? Diretriz
Diretriz número 1, que é a difusão da doutrina espírita. Então, essa meta que está alinhada com o objetivo maior, né, da doutrina espírita, ou do movimento espírita. A gente viu por que o movimento espírita, lá na fundamentação, a gente viu por que a gente tem esse tripé, né? O estudo, a prática e a difusão. Cabe muita coisa aí dentro, né? Dessas atividades. Mas, a grosso modo, seria esse tripé. A gente não temos outros tipos de atividades que não estejam mais ou menos sendo um efeito desse tripé. A gente já viu por quê? Porque nós acreditamos no poder da educação, na capacidade humana de modificação, né? Nós acreditamos que a doutrina espírita ela tem ela não é uma doutrina iniciática para uma elite, ela, do ponto de vista de caridade, ela deve ser difundida, porque ela está alinhada com a lei do progresso, ela impacta no progresso, então ela tem que ser difundida. E as práticas, né, que a gente viu lá na fundamentação. Então, não foi inventação, ninguém está reinventando a roda, né? Ninguém inventou nada dessas 3 atividades. Uma delas, dentro da diretriz, é a difusão. Então, o objetivo, aí eles voltam de novo para tentar alinhar. Qual que é o objetivo de difundir a doutrina espírita? Difundir a doutrina espírita por meio de estudo, divulgação e prática, colocando ao alcance e a serviço de todas as pessoas, sem distinção de qualquer natureza, tendo como referencial as obras da codificação espírita e as de autores a elas coadunados. Então, aqui, nesse objetivo, ele até mostra um pouco de como se fazer isto, né? Quais são as nossas bases inegociáveis e o que significa difundir. Eu até olhei no dicionário, difundir, sim, tem vários significados, mas difundir também significa divulgar. Eu disse também. Mas a difundir dá uma ideia de diluir, dá uma ideia, assim, de tornar conhecido. Até pouco tempo, e a gente vê que algumas casas ainda têm o famoso Departamento de Divulgação Doutrinária, o DDD, né? Aí, com a evolução das ideias, com a evolução de entendimento, vai se ampliando mais, né? A ideia de divulgação com uma ideia de comunicação. Nós já falamos de comunicação, também entendendo que precisamos melhorar nossa comunicação entre as próprias áreas, entre os próprios trabalhadores, ou seja, a comunicação interna também impacta na comunicação externa. Mas o que me chamou a atenção aqui, eu queria que vocês também comentassem, que essa difusão, ou seja, tornar conhecida a doutrina espírita, ela não está só circunscrita no trabalho de divulgação propriamente dito. Eu acho que talvez esse é o espírito da coisa aqui. Ela não está só circunscrita, vamos lá, citar alguma atividade de divulgação, palestra pública. É uma atividade de divulgação, mas a difusão aqui também está englobando as atividades nossas de estudo, também está englobando as atividades práticas da doutrina espírita. O que a gente pode encaixar aqui na prática? Né? Sei lá, uma assistência social, mediunidade. Quer que vocês comentem também, me ajudem aqui. Mas o que... Vivência. Eu acho que a vivência é importante encaixar aí. Exemplificação. A exemplificação. Então, assim, estão mostrando para nós que parece... o que se quer? Que quando nós estamos criando, vamos lá, um grupo de estudo bem formado, um grupo de estudo continuado, isso também impacta, né? Impacta na comunicação. A gente pode dar o exemplo aí de pessoas de renome na doutrina espírita que na área do estudo se destacaram e como que eles impactaram na área na difusão da doutrina espírita, ou seja, tornando a doutrina espírita
bem conhecida através do estudo, trabalhos de estudo, igual de Martins Peralva, né? De pesquisa, de Vinícius, o Pedro de Camargo. Então, tudo isso impacta também. Não reduzir as atividades de tornar a doutrina espírita conhecida somente na divulgação, não, mas também na divulgação. Não sermos ingênuos de que a divulgação, as palestras também têm um impacto muito poderoso e não diminuir isto. Quando te pega o Chico Xavier na prática mediúnica, como que ele, através da prática mediúnica, ele também torna a doutrina espírita extremamente conhecida. Então, assim, a meu ver, tem esse espírito aqui mais universal, né? Olha só, Curti está querendo falar aí, tá? Vamos lá, meu amigo, ajuda nós aí. Um momento assim, que eu acho muito importante para a difusão da doutrina, eu não sei se acontece com vocês aí na cidade de vocês, mas aqui nós somos muito convidados aí à formatura, a cultos ecumênicos. Agora, faz 15 dias, eu fui falar com o evangélico, o padre na PAI, aniversário da PAI. Não faz 3 semanas, eu estive numa escola, olha que bacana. Eles podiam convidar, né, a pessoa simpatizante, eles podiam convidar uma série de pessoas. Eles me convidaram para falar para os pais. Porque a gente está precisando tocar o coração dos pais. Você aproveita, tá entendendo? Não precisa chegar lá para que é espírito, mas não sabe. Sou membro sou trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec, boa tarde para todos, da Aliança Municipal Espírita. Então, as pessoas gostam, tá entendendo? Você sai assim com que mensagem. Olha a visão que a pessoa passa a ter. Aí uma pessoa, até evangélica, comentou com uma amiga minha, uma companheira de estudo, o Curti teve lá na nossa escola, evangélico, olha que maravilha, né, de mensagem que ele levou. E o Hélio fazia muito bem isso aqui, o Hélio Costa, o Hélio é um mestre aqui para nós de conhecimento e de oratório. Então, um dia ele virou para mim e falou: quando você for convidado, você vai. E eu mesmo, meu suador que me dá às vezes e tal, eu encaro assim mesmo, tá entendendo? Então, porque é uma forma, quer dizer, a PAI todo ano convida a gente. A outra escola convida. Então, a forma da gente também difundir bem a doutrina. Né? Então, o que eu vejo é que a gente que, de acordo com as nossas características, com as nossas potencialidades, o que a gente consegue fazer, por enquanto, né? A gente consegue difundir a doutrina espírita. Igual o senhor colocou isso, Geraldo. Na prática, o nosso exemplo, você vai ser, né, onde que você estiver, através do comportamento, um difusor da doutrina espírita, um divulgador. Ok. Só isso? Não. Um grupo de estudo, uma casa que às vezes não tem ali pessoas, né, que ainda não conseguiram formar pessoas que tenham coragem ou que tenham uma certa, um ousador, uma disposição, né, de falar em público, sei lá, tem uma certa dificuldade nessa área, mas tem um grupo de estudo coeso, você também está difundindo a doutrina espírita. A prática mediúnica, a reunião mediúnica bem formada, reunião de passes, e não foi falado aqui, mas vamos pensar na assistência social, né? Como que a assistência social também, de forma indireta, ela atrai pessoas para a doutrina espírita. A gente comentou nos estudos passados aqui, quando você fala do público, né, que a gente analisou ali, nós temos um miolo, que é o trabalhador, depois o público espírita, ou seja, esse já está vindo buscar, e temos todo o resto, né, que é a sociedade. Como é que a gente vai furando essa bolha da sociedade? Um trabalho assistencial, né? Imagina a campanha do Quilo, passa lá a Kombi, ou sei lá o quê, com a camiseta da campanha, né? E isso é de um chamariz, são cartas vivas ali, fazendo com que a doutrina espírita seja conhecida. E que gera um impacto que, às vezes, através de uma palestra, você não consegue, né? Então, assim, o que eu vejo aqui
pôr a cabeça para funcionar e ver que em todo momento, se a gente estiver trabalhando o mais alinhado possível com a codificação espírita e com autores que estejam também mais ligados com a codificação, a tendência é que a gente consiga passar fazer que a doutrina espírita seja cada vez mais conhecida. Alguma observação aí, gente? É porque, né, Alessandro, a gente não tem que ter vergonha de falar de doutrina espírita. Gente, eu não sou exemplo assim, especial para nada, mas eu aproveito aqui na cidade, eu tenho um meio de comunicação, faço um programa diário, num horário de muita audiência. Eu falo de doutrina espírita todo dia. Entendeu? Dentro da minha loja, eu tenho uma estante grande de livros, onde pessoas diversas falam, não quero saber se o evangélico vai achar ruim, não vai na minha loja, ou se o outro... Eu não estou vendo rejeição nenhuma, né? Quer dizer, a loja está ficando cheia lá, porque o meu filho quis colocar coisa dele, essa estante daqui não sai nunca, né? Os irmãos mesmo, às vezes, na reunião mediúnica, falam, você tem uma luz lá na sua loja. Eu não estava, a princípio, nem pensando, né, em benefício, é divulgar mesmo e como as pessoas pegam o livro, não o espírito, como é que as pessoas leem, e como gostam, né? Como a gente vai, quando a gente vai nessas... Só agora, em 15 dias, eu fui a 2 escolas. Você percebe que as pessoas gostam de ficar atentas. Como é que elas gostam, né, da doutrina espírita? E são profitentes de outras. Mas daqui a pouco, alguma coisa ficou. Como é que elas gostam da... É doutrina espírita que está sendo falada. É a nossa maneira de abordar Jesus. As pessoas, que bacana, né? Então, e a gente aproveita a rádio, fala, e fazendo lembrando que o Hélio Costa falou. Você não deixa de ir, não, hein? Que eu vou ficar velho, vou desencarnar de feito. O Hélio desencarnou. Tem que ter pessoas, o Alessandro falou, nem todos, vocês são afeitos a isso, né? Eu vejo o Adenal, ele não gosta, mas ele tem um conhecimento muito maior que o meu, o cara, né? Mas ele não vai com essas coisas. Então, curtir, você vai lá, né? Alguém me chama, curtir, vai. Então, o Alessandro falou, cada um na sua. Né? Viu, né? E na assistência social, cara. A pessoa chega na loja, às vezes, eles fazem até uma jantagem, né? Aí um teu perfil é diferente. Ô, Alessandro, está me ouvindo bem? Sim. Estou precisando de um apoio, de uma ajuda. Ali na frente falou, você é espírita. Já chega chantageando. E os espíritas são muito bacanas, os espíritas são muito caridosos. Aí a gente, né, não é que eu vou me deixar levar por toda argumentação assim. Mas eles já chegam, né? Porque o espírita não deixa a gente na mão, né? É lógico que tem muito picaretinha também, tá, gente? Mas em alguns a gente percebe uma sinceridade, tá entendendo? E quem comentou antes, lá na frente, a loja lá da frente, ou de tal local, vai lá no Curtir, que ele é vinculado ao centro espírita e tal, e pode, de repente, ajudar. Legal que tem essa visão. Né? Aí fica também o exemplo, né? Que bom. Exatamente. Emanuel? Boa tarde a todos, é rapidinho. O espírito aí também é mostrar que a difusão é maior do que a divulgação. Para divulgar, eu coloco em qualquer mídia social, imprensa, rádio, televisão, jornal, internet, aí eu estou divulgando a doutrina espírita. Agora, a difusão é divulgar com a vida, com exemplo, com a vivência. Por isso que optou-se por difusão no lugar de divulgação. Só isso. Legal, Emanuel, bacana. Obrigado. É isso aí. E na prática, a gente vê que no Brasil, só dando um exemplo, no Brasil, o movimento espírita é um com o Chico e outro sem o Chico. O que ele chamou de pessoas para o Chico para a doutrina espírita é absurdo. Absurdo. Através do exemplo dele e também através da mediunidade. As cartas consoladoras impactaram demais. Então, assim, não reduzir isso só na questão da palestra, da difusão, não. Né? Tem uma visão da divulgação propriamente dita. Né? Seu Antônio? Eu queria falar o seguinte, né? Quando a gente está
no movimento espírita, a gente começa a despertar muita coisa em nós, né? Então, ultimamente, o que tem me chamado muita atenção são o acolhimento fraterno, né? As pessoas que chegam nas casas em busca e a gente precisa de, através dessas pessoas, doar aquilo que elas estão precisando. E o esclarecimento de que nós precisamos de preparar muito para poder fazer esse esclarecimento sem, vamos dizer assim, sem falar algo que venha ferir o irmão. Porque apesar de chegar na casa buscando o acolhimento, buscando a ajuda, a gente tem que saber muito o que falar para que não venha ferir de alguma forma a pessoa, né? Então, é um trabalho que a gente precisa nos qualificar sempre. Exatamente, que tem a ver com tornar a doutrina espírita conhecida, né? É engraçado que na ação aqui vai falar algo a respeito da capacitação, do carinho, do acolhimento. Como é que a difusão tende a chamar as pessoas até nós? Como não analisar como que te recebe essas pessoas que nós mesmos chamamos, né? Uma coisa está atrelada à outra. Então, por isso que há vários motivos aqui para não reduzir essa atividade, tornar a doutrina espírita conhecida, que a gente já viu por quê lá atrás, né? E de forma efetiva, né? Tem muita coisa que envolve esta atividade, que a gente precisa estar sempre analisando. A fundamentação sempre, né, voltando-se para a fundamentação, só que aqui, no entanto, a fundamentação tem a ver com a difusão. Está mais alinhada com esta atividade, ou seja, onde que, no Novo Testamento, né, onde que, na codificação, nas comunicações dos espíritos, a gente ouve falar sobre isso, sobre essa necessidade, né, esse compromisso que nós temos com a divulgação, a difusão, dê o nome que a gente quer, da comunicação, né, tornar o espiritismo conhecido. Então, no Novo Testamento, eu separei aqui por blocos, no Novo Testamento, a gente vê com o próprio Cristo. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Uma ideia meio de coerência, né? Põe ao contrário, no candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Isso é Jesus falando. Então, ninguém está inventando nada. Né? Essa coisa do espiritismo em gabinete não está muito alinhado com a própria codificação, com o Novo Testamento, com a codificação. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, este trecho aqui, no meu entendimento, eu não estou fazendo aqui miudinho do Evangelho, né? Um estudo sistematizado, no meu entendimento, tanto a gente deve analisar na necessidade da nossa exemplificação, ou seja, eu sou uma carta viva, onde que alguém, né, através das obras, escreveu nelas, ou seja, a ideia de que eu preciso, acima de tudo, ter um comportamento alinhado, cada vez mais alinhado com o Evangelho, isso vai ser uma busca, né? Não ficar também inferiorizado, que às vezes nós não conseguimos, às vezes nós, né, caímos, mas a ideia é sempre nós estarmos com esta intenção do nosso comportamento e alinhando o nosso comportamento mesmo com o Evangelho e Jesus. E também a ideia que Paulo, isso a gente vê no livro Paulo e Estevão, ele é um dos primeiros que entendem, né, que é necessário a questão da palavra, é necessária a ministração da palavra, o ensino do Evangelho. Ele fala isso com Pedro, se não me engano, né? Ele fala, trabalho é gigantesco, muita assistência,
mas sempre teremos pessoas para serem assistidas. Então, a gente precisa estar, né, trabalhando nessa divulgação através da palavra. Então, a gente vê no livro Paulo Estevão visões ali, inclusive diferentes dos próprios apóstolos, mas todos eles fazendo com que o evangelho fosse conhecido. Uma visão mais fechada de Tiago, uma visão mais de instituição, uma visão mais de assistência social, de trabalhar ali localmente e dar assistência social, a visão de Paulo mais de sair, mas não importa. Todos foram apóstolos de Jesus, né? Todos estavam certos, né? Todos estavam certos de acordo com o seu ponto de vista. O que interessa é cada um de nós trabalhar junto. O Antônio querer falar, tá? O Antônio está na frente. Eu só queria comentar o seguinte. Seu Geraldo, já está bom, hein? O pessoal está participando mesmo, que bom. Beleza. Olha só. Graças a Deus. Tá, quando você fala da luz do candeeiro, né? É a luz que tem em nós, que nós precisamos de fazer com que ela brilhe. Mas que ela tenha que brilhar e chegar até os irmãos, né? E nós temos que despertar que essa luz, né, acenda nos nossos irmãos, que eles descubram a luz própria para que possa levar, né, essa luz em frente. E nós sabemos que não existe trevas, né? Existe só a ausência de luz. Se nós despertar essa luz, nós estamos aí levando aos irmãos vida, né? Exatamente, isso. Exatamente. Tem gente que é muito teórico, né? Não, mas tem medo de ferir. Não está falando de ferir, é simplesmente a luz não fere. Ou seja, nós temos que falar, assim, do espiritismo, temos que falar da reencarnação, fomos chamados, igual o Curti colocou aí, vamos lá, nós fomos chamados. Vamos lá falar, de acordo com a nossa capacidade, né? Vamos estudar a doutrina espírita, não tem que esconder nada, mais nas épocas atuais. A gente vai lutar mais com preconceito, né? Com as visões que se criam para gerar medo da doutrina espírita. Então, assim, mas é só com o meu comportamento? Também, com o comportamento, sei. Comportamento também, com certeza. Mas ainda a gente não consegue exemplificar todo o comportamento. Então, é isso aí, né? Tentativas e erros e vamos embora. A gente não vai se arrepender de não ter tentado, não. A gente vai se arrepender de não ter tentado. Alguém levantou a mão também? Um detalhe, eu tinha levantado. Nós até enfocamos, né, e está lá no plano desde o início, quando fala da unificação, né, do movimento espírita, da união dos espíritos. E tem um dos trechos lá que a gente já reviu que diz que estáis convidados à união, trabalhando pela unificação das casas espíritas no Brasil e no mundo. Sede, pois, fiéis até o fim. E outros pontos que ali foram colocados, e a gente fica vendo em movimento espírita ainda, toda a região tem. Né? Pessoas preocupadas, né, com os detalhes, né, da doutrina, né, que não contribuem no momento em nada. Eu acho que é coisa que deveria ser discutida mais, né, entre dirigentes, está entendendo? A pessoa fica colocando aquilo para confundir a cabeça das pessoas que está chegando, cria muito mais confusão em tribuna, para a pessoa que mal está chegando, se é religião ou não, cria uma confusão na cabeça da pessoa que mal chegou no centro, às vezes procurando uma orientação, aí leva aquele assunto e outros assuntos mais, né, que eu vejo assim, que não soma nada, né? E muitos dos casos a gente observa, não é que a gente quer ver casa cheia, se bem repito que a gente quer assim ver a casa cheia, né? Mas afugenta mais do que o que foi falado, do que consola, do que esclarece. Então, o que foi dito aqui, né, do chamado, nesses trechos que você mencionou, né? Quer dizer, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, é natural. Recebeu a mensagem, tem o domínio dela, vocês vão divulgar a mensagem. E depois, os pormenores, um ou outro ponto, a gente vai aprimorando
entre nós dirigentes. Não levar, repito, para o público leigo, né? Que aí vai atrapalhar nessa diretriz. Nós vamos resolvendo isso internamente, entre nós, vamos concluindo o que é mais importante. Tem tanta coisa, 99% de coisas, né, saudáveis para discutir, mas 1%, às vezes a pessoa valoriza mais aquele 1%, quiser atravanca tudo. Ele fala, porque já é manifesto, então, que vós sois a carta de Cristo. Então, o chamado, né, que a gente recebe nesse momento. Né? É um ponto assim, que está lá no início do plano, né, foi revisto, foi colocado de novo, porque é um problema ainda do movimento, infelizmente. Os famosos assuntos delicados, né? Esse mesmo Cristo, o mesmo Jesus que falou isso, né? Não se acende uma candeia para pôr debaixo do alqueire, ou seja, a necessidade da divulgação, da difusão. Ele também, com a multidão, ele ensinava por parábolas, assim, e é questionado. Mas por que o Senhor ensina para eles através de parábolas? Para eles não é dado ainda saber todo o segredo do reino dos céus. A vós, sim. Ou seja, mostrando que, sim, temos que difundir. Sim, não podemos ter medo. Temos que vencer os nossos bloqueios. Se difundir é através do exemplo? Sim, ok, também. Através do trabalho, olhando para as atividades espíritas, através da mediunidade, através do passe, através do atendimento fraterno, através do acolhimento, tudo nós estamos difundindo. Mas adequado dentro da coerência ao público. É o que você está querendo dizer. Que Jesus fez assim. A multidão era mais histórias, era parábolas. Você está ensinando do mesmo jeito e está sendo mais eficaz a nossa comunicação, né? Isso. É porque Kardec é o bom senso encarnado. A gente vê Kardec flexível em vários pontos. É lógico que ele fala de método, organização. Ninguém está abrindo mão de método, né, com certeza, e organização. Mas a gente vê nele flexibilidade. A gente não vê em Kardec radicalismo em forma nenhuma. É ele mesmo, Kardec, fala: você está feliz lá em seu segmento religioso, continue lá. Né? Vá em frente, vá firme, não tem ninguém te forçando a barra para você, né, vir para o Espiritismo. É o mesmo Kardec que fala também em relação à própria mediunidade, né, porque às vezes o determinado médium tem algumas necessidades ainda. É lógico que nós não vamos adotar, obedecendo atavismo, nós não vamos adotar práticas de outros segmentos. Né? Mas ele próprio, Kardec, fala que às vezes aquele determinado médico que usa, às vezes, de bengalas, ele é mais eficaz do que aquele médico cheio de teorias, de um profundo conhecimento. Então, essas coisas também a gente vai colocando, né, para as pessoas com tranquilidade, com harmonia, sem ferir, sem agredir, sem afetar. Como o próprio bom senso encarnado que a Kardec nos ensinou. Exatamente. Porque nós estamos aqui para difundir a doutrina espírita. Não é difundir o Alessandro, né, o Curti, o São Antônio. Ou seja, que às vezes a gente tende a ter essa postura de complicar mais, porque no interesse no fundo do interesse ali é o interesse de autopromoção, de divulgar a gente mesmo. Mas isso é com cada um, né, gente? Cada um com a sua consciência, e o trabalho da unificação tende a incomodar por causa disso, porque coloca os trabalhadores juntos, né? Criam fatores de espelho para a gente discutir e ir alinhando. Mas é isso aí. Agora, fundamentações mais na codificação. Separei aqui algumas. Lá, né, na codificação, a gente vê lá Kardec falando, os espíritos anunciam. Não sei se é o Kardec mesmo, mas não interessa. Está lá na codificação. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. Olha a ideia, né? Para todos. E que, sendo eles os ministros de Deus, os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, gente, igual a gente falou, e esse é o objetivo maior da doutrina, né? Instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este objetivo que é colocado aqui dentro da diretriz número 1,
no fundo, também ele é uma diretriz maior, ele faz parte do objetivo maior, que a doutrina espírita é para isso. Ou seja, a doutrina espírita, ela influencia no progresso. Né? São as perguntas que Kardec faz no Livro dos Espíritos. O advento da doutrina espírita influencia, e a gente pode, né, sem querer filosofar, Kardec vai lá fazendo perguntas para identificar em que ponto que influencia, numa mudança completa de ponto de vista, de pensamento, de visão. A doutrina espírita, ela, de alguma forma, ela mina a ideia materialista, porque ela utiliza do próprio pressuposto do método científico, do método de observação, de comprovação. Então, mina os próprios fundamentos que os materialistas se baldam, né, para ser os donos da verdade. Então, assim, é poderosíssimo, sim, uma alavanca, extremamente valiosa. A doutrina em si, né? Então, por isso, essa missão ela é universal, ela tem que se chegar, né? Nós discutimos aqui o como, aí já é uma outra história, mas ela tem essa função, porque ela impacta também na lei do progresso. Ela, como a gente viu no Livro dos Espíritos, no Evangelho, quando Kardec analisa lá, a humanidade foi uma e outra com o advento do judaísmo. Né? Quando ele fala das 3 revelações, ele fala de Moisés. Pum, Moisés veio. Como é que Moisés, com os 10 mandamentos, gera um impacto de progresso na humanidade? Depois ele fala do Cristo. Pum, gera um impacto também. Depois ele fala do Espiritismo. Gera impacto. Mas ele fala da ciência também. Quando ele fala do item aliança da ciência com a religião. Ele fala que a ciência também impacta enormemente o progresso da humanidade. E a doutrina espírita tem essa função de gerar esse elo com a ciência. Por quê? Nós precisamos da ciência para nos apoiar em certas revelações que nós trazemos. Não é? Como é que a gente vai falar da gênese do mundo que a doutrina espírita tanto nos coloca, sem o apoio da geologia, da arqueologia, né? Isso é Kardec falando, não sou eu que estou falando. Então, a gente tem essa visão amigável com a ciência. O que nós procuramos? Combater o materialismo. Sou Geraldo. Alessandro, eu já passo você, está curtindo, entra aí. Alessandro, eu achei esse muito, muito legal, demais, né? Muito iluminado esse trabalho, porque você olha só, a FEB, ela coloca da difusão, começa com o objetivo. A gente já entendeu aí, discutimos bastante sobre difusão, e um dos quesitos da difusão é a vivência. Então, quando ela coloca a fundamentação, ela está dizendo para nós assim, nós estamos falando da vivência com esta base. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados para a providência. Olha que interessante, porque a fundamentação é a base que eles usaram para traçar os objetivos. Então, é como se ela estivesse dizendo assim, ó, nós definimos o objetivo, mas a base é essa. E aí está trazendo, elencando essa série de bases aí que você está trazendo para nós aí. Exatamente. Curtir? Olha que interessante. E o detalhe é para a gente ter a motivação, né, continuarmos bastante motivados, né, porque às vezes a gente tem a impressão que a coisa não está indo, mas está indo. Achei muito legal isso, porque são as bases que ela utilizou para traçar o objetivo. O viés é a vez. Porque nós somos milhões hoje, né? Nós somos milhões. Sim, no Brasil, sim. Mas já bem espalhados pelo mundo, e entre esses milhões tem bastante gente preparada para fazer essa difusão, essa divulgação da doutrina espírita. Apesar de que a gente lamenta, às vezes, quanto ao movimento de unificação, mas tem movimento, né? Até o caso aqui de irmão de Murié, que a gente não consegue ter participando, e outras regiões mais, mas lá tem movimento espírita. Nessas cidades tem movimento espírita, tem casas espíritas.
um dia a gente vai conseguir êxito em relação ao trabalho de unificação, e com o trabalho que a gente vem fazendo, nós não temos que esmorecer, porque a gente vai conseguir atingir esses objetivos. E aquele força mesmo das coisas, né, que o Geraldo gosta, eu também gosto sempre. Porque as pessoas, o que a gente entende? Né? As pessoas quererão. É por isso que a gente fala, você vai falar de doutrina espírita, tem locais que não são profitentes, mas como é que a pessoa gosta? Então, vai chegar um momento que elas quererão. Como o combate ao cristianismo, né? Então, Jesus preparou a divulgação. Os 12, os 500, foi multiplicando. O que aconteceu? Podia matar, e fogueira, e feras, era muito pior do que a nossa situação hoje. Chegou um momento, né? É lógico que depois também corromperam, nós sabemos de tudo isso, mas atingiu o objetivo. Então, o que é a lei natural, nós não estamos equivocados. Né? Por tudo que a gente já conclui de doutrina espírita, até por esse bom senso, essa coisa da forma da gente ser, do nosso caráter, então nós acreditamos muito, e a força mesmo das coisas, e é da natureza, vai chegar um ponto que as pessoas quererão, né, esses pontos básicos, né, que a gente já passa a ter domínio, e eles todos só obterão respostas, né, com os postulados, com a base que a doutrina espírita oferece. Isso mesmo, Chico. Isso mesmo. A gente viu que a FEB também pinça mais um trecho da própria codificação, trazendo essa base, né, que o senhor já está colocando, trazendo esse porquê fazer isso tudo, que é a famosa mensagem de Erasto, e depois de levar a palavra divina, vou ficar só nesse trecho, e trazendo essa ideia de que realmente precisamos estruturar nossas casas, né? Precisamos ter casas cada vez mais sólidas, dentro da sua simplicidade, dentro da sua fidelidade doutrinária, tudo que nós aprendemos. Mas precisamos também criar atividades que, de alguma forma, a gente saia desse ambiente, que a gente faça chegar um pouco mais longe, né? Ou seja, não se fechar dentro de uma instituição, dentro de um templo. A gente vai ver várias ações ali. Cortilla fez deu um exemplo só aqui, né? A gente falou da rádio. É uma forma que nós não estamos só fechados dentro da casa. Ou seja, nós estamos criando atividades que a casa está saindo. Vai ter, inclusive, um item que vão trabalhar nisso, que é o centro dentro da sociedade. Porque a gente tem... isso é normal até, né? A gente se sente melhor junto às pessoas que pensam iguais a nós, a gente cria ali uma confraternização, uma comunidade, ok, isso é importante. Isso é importante. Né? Isso é bom, esses momentos de estudo, nós estamos aqui num ambiente seguro, né? Olha que bacana. Todo mundo pensando, tem ideias um pouquinho diferentes e tal, mas são visões que vão se completando, beleza. Mas há também atividades que a gente precisa enfrentar o hostil, né? Um lado mais hostil, que a gente precisa ter essa coragem. E aqueles que nos antecederam tiveram. E Jesus fez isso. Né? Jesus, ele vai ao encontro, ele vai, né, respeitando a liberdade, respeitando tudo que a gente sabe. Porém, ele não cria um ambiente fechado somente e ali fica aguardando que as pessoas venham quando elas se conscientizaram. Porque isso é uma palavra um pouco meio ambígua. A gente sabe que existe, mas eu não tenho nenhum termômetro para saber quem está consciente ou não. Por isso a parábola do semeador. A nossa obrigação é jogar semente. Alguma eu sei que não vai germinar depois, nós somos reencarnacionistas, mas o nosso compromisso é esse. Né? Isso aí já é querer ter uma visão muito lá na frente, de saber ler corações, que aquele está pronto, que aquele não está. Isso aí é para poucos, né? Mas é esse que é o nosso compromisso. Dentro da codificação, aí a apostila pinça alguns trechos lá de Bezerra de Menezes, né? Através das comunicações psicofônicas, né? Através do Divaldo, alguns trechos
compilados pela própria FEB. Bezerra de Menezes, que foi talvez o maior paladino assim, dessa ideia da unificação. Ele batia nisso, né? Quando encarnado, e continua a bater nisso, né? É necessário, se é uma missão universal, por mais que a gente seja o cara, né? Tem um conhecimento, uma moralidade, mas a gente vai ter ações mais circunscritas. A gente não vai conseguir abranger toda a universalidade que precisa ser alcançada. A gente precisa trabalhar juntos. É mais impactante. Jesus fez isso. Mesmo assim, o cristianismo não atingiu toda a humanidade. 1/3 é muita coisa. É a mais poderosa nas suas ramificações, mas não o planeta todo. Então, não vão querer fazer algo que nem Jesus fez, né? O caminho das pedras já estão aí traçado para nós. Então, Bezerra fala o seguinte: amor de Jesus sobre todos, todos, é todos. Verdade, Kardec para todos. Ele faz aí naquela ideia que, se a gente pudesse resumir, né? Lá, a missão de Moisés, justiça, a missão de Jesus, numa palavra, amor, a missão do Espiritismo, ou caridade ou verdade, alguns usam uma palavra ou outra. Resumidamente, na lei de justiça, amor e caridade. Mas o que a gente deve frisar aqui, no meu ponto de vista, salvo aí mais observações dos companheiros, é para todos. Jesus é bom para todos, né? A gente precisa ter essa ideia para todos. Todos. Depois ele fala, mas a vós espírita, espíritas, que ouvistes a palavra da revelação, a vós vos cabe levar por toda parte a notícia do reino de Deus, expandindo-as por todos os rincões da terra, não mais amanhã ou posteriormente. Agora tendes o compromisso de acender na escuridão que domina o mundo as estrelas lumíferas do Evangelho de Jesus. Isso é Bezerra de Menezes colocando para nós. É agora. Nós somos imperfeitos, vimos lá atrás precisando dar exemplo, não conseguimos dar todo o exemplo, é assim mesmo. Vamos nos perdoar e vamos caminhar e vamos trabalhar. Não vamos nos paralisar na culpa, né? Tentando uma situação ideal de conquistar um status de moralidade crística, que, na verdade, isso aqui será caminho de redenção para nós, né? O trabalho é também um caminho de redenção. Nós aprendemos fazendo. Né? Talvez de tanto pregar paciência e também nossas reformas íntimas, ou seja, pregações, o exemplo, tudo isso é um esforço dinâmico para que a gente possa alcançar a redenção, alcançar a nossa evolução. Não é à toa que nas faculdades a gente apresenta muitos trabalhos, né? Porque é fazendo que a gente aprende. A gente assimila muito conteúdo. Quem está assimilando mais conteúdo aqui hoje? Sou eu que estou apresentando. Né? Quando a gente apresenta alguma coisa, a gente assimila mais conteúdo. Também nas questões das virtudes, por que não? Né? Trabalhando ali nas salas mediúnicas, trabalhando nos estudos, também a gente está se trabalhando. Poderiam estar mais avançados? Poderiam, talvez, não sei, aí cada um, né, vai responder de acordo com a sua consciência. Mas o que eu vejo nessa mensagem é isso. Não mais amanhã, não é posteriormente, é necessário, porque é muito sofrimento. E o mal, usando essa palavra bem metaforicamente, ele é implacável na sua divulgação. Ele é insistente. Ele é repetitivo, ele usa de todas as ferramentas, faz estudos psicológicos, trabalha de acordo com a psicologia da mentalidade humana para bombardear a distração no mundo. Aí a gente fica ali tentando a situação ideal, uma situação postergando e sendo bombardeado todo mundo na propaganda do mal, na propaganda do desequilíbrio, que é implacável. Pode abrir agora qualquer forma de internet, de celular, passa na rua, é outdoor, é música, tudo. É repetitivo, é implacável, né? Incansável, não importa, você pode deletar, você vai voltar de novo a propaganda. Por que no bem a gente fica com esse pudor todo? A gente precisa ter pelo menos
equilibrar as forças, né, Sr. Geraldo? Equilibrar as forças também, ser insistente, ser implacável também na divulgação do bem, por que não? Ora, parar com essas teorias, ser muito teórico demais e, no fundo, nós estamos só amanhã, posteriormente eu faço. Sr. Geraldo, você ia comentar alguma coisa? Não, não, né, agora não. Outra parte também de Bezerra de Menezes, divulgar o Espiritismo por todos os meios, todos. E modos dignos, aí que vem, né? Dignos. Ao alcance é tarefa prioritária. Opa! Prioritária, ou seja, primeira, né? A dor é colossal neste momento no mundo terrestre, e o Consolador te estende-lhe as mãos generosas para enxugar as lágrimas e os suores de todos aqueles que sofrem, mas, sobretudo, para eliminar as causas do sofrimento, erradicando-as por definitivo. Ou seja, o próprio conhecimento espírita, ele é libertador. Né? A doutrina espírita, ela tem como foco uma certa... Ela gera... Só ela tirar de nós o pensamento de vitimismo, ela coloca uma justiça nas aflições, no fundo, ela tem, do ponto de vista psicológico, um impacto poderoso de trazer para nós autonomia. Poxa, eu não sou vítima, eu achei que era vítima da vida, né? Que eu era vítima que eu sou um azarento. Não, eu tenho só esse um dos aspectos, né? Um dos aspectos do ensino espírita. Já tira esse pensamento de vitimismo, já gera poder para as pessoas e liberta. Porque, no fundo, a gente já sabe o que deve fazer. O que falta em nós é confiança. A doutrina espírita gera esse impacto, é muito poderoso, gente. Quando a gente vê um estudo bem feito, alguém empolgado com essa doutrina, empolgado com essas ferramentas, que entendeu, né, a proposta espírita, como que isso gera nas pessoas um empoderamento, gera elas acreditarem nelas mesmas. Isso tem um efeito que a gente nem imagina. A gente nem imagina. Então, assim, é se empolgar mesmo nessas palavras e aqui agora vai ter ideias, né? Ações e projetos, que a gente pode discutir algumas. Algumas eu confesso para vocês que a gente vai discutir juntos aqui, que para mim, assim, a gente tem uma certa visão, mas é interessante a gente também ver a visão dos companheiros. Algumas propostas de difusão, que eles falam aqui de ações e projetos, por quê? Algumas você já pode, dependendo da realidade de cada casa, dependendo da realidade de cada trabalhador, já pode simplesmente fazer essa atividade. Algumas exigirão de nós uma certa estratégia de criar um plano de ação para conseguir realizar. Por isso, didaticamente, eles colocam isso, né? Ações e projetos, pelo menos no meu ver. Então, algumas sugestões. Deixa eu voltar aqui. Realizar atividades voltadas ao estudo e à prática da doutrina espírita. Né? Como a gente viu, no entendimento que o estudo, reuniões de estudo, promoção de estudo, seja de qual forma que te imaginar, dentro da casa espírita, online, cursos, isso de alguma forma também serve como um difusor da doutrina espírita. É a prática mesmo. Né? A gente pode pensar nessa prática, como discutimos aqui. O melhor exemplo. Sim, o melhor exemplo. Mostra o seu exemplo. Mostra a doutrina espírita. Né? Então, assim, também se materializar isso de forma efetiva. Então, são várias coisas que cabem nessa palavra aí, prática. Outra ideia é difusão dos ensinos espíritas por meio de recursos de comunicação e divulgação compatíveis com a orientação espírita. Então, há meios que não são compatíveis com a doutrina espírita. Se alguém quer dar algum exemplo aí, um exemplo de meios que não são compatíveis de comunicação e divulgação, que não são compatíveis com a doutrina espírita, talvez alinhar a doutrina espírita com coisas que nós mesmos entendemos que não são bons, né? Falando do item, são bons para a própria doutrina. Então, assim, temos que difundir,
Mas não é ser igual que Maquiavel, não. Né? Alessandro? Justificar as coisas, os fins justificam os meios, né? É isso que está querendo dizer isso aqui. Temos Alessandro, uma tá me ouvindo? atividade proposta, mas vamos preocupar com o meio também. Porque às vezes a gente vai fazer uma coisa, uma ideia meio maquiavélica, eu preciso difundir, eu abro mão da própria proposta da doutrina espírita. Tem bom senso. Vamos Tá lá? me ouvindo, Alessandro? Sim. Não, em relação ao item anterior, realização de atividades, né, voltadas ao estudo e à prática da doutrina, né, é o cotidiano da casa mesmo, né, Alessandro? Coisas do cotidiano, né? Porque a gente tem experiências, às vezes, e dentro da casa, e rádio, né, mídia, então aproveitar o máximo possível. E no dia a dia da casa, a gente caprichar nisso, né? As palestras, que a tribuna é o cartão de visitas realmente da casa, né? Geralmente a pessoa vai a primeira vez, ouve uma palestra, a gente caprichar nesse ponto. E outras atividades, né? Porque às vezes o seminário, para essa pessoa que está iniciando e tal, nem sempre alcança. Mas são maneiras diversas, né, da gente falar e caprichar bem na tribuna. Né? A gente, às vezes, dá, e deve-se dar oportunidade também na tribuna para os novos, né? Mas é lógico, você tendo qualidade na tribuna, boas divulgações, isso ajuda bastante. As pessoas gostam, né? E são tocadas por uma mensagem bem divulgada. Então, é um ponto que a gente destaca aqui também, só colaborando. Não, muito bom. Ter essa visão sistêmica mesmo, né? Às vezes você tem um bom orador, a gente nem usa muito esse termo nos dias atuais, um bom expositor, ou como diz Emmanuel, um bom explicador, né? Da doutrina espírita. Aí você consegue um público bom, mas e aí, como é que está a casa, né? Tem pessoas ali para receber esse público bom? Como é que está a assistência espiritual? Então, assim, ter uma visão do entorno que eu posso pensar dela estar vinculada à reunião de palestra, ou mesmo elas não estou falando de atividades principais ou secundárias, não existe isso na casa espírita, né? Todas são importantes e todos estão. Se a gente tiver essa visão sistêmica, a comunicação funciona melhor. Mais alguma ideia aí, gente? Mas nós estamos vendo aqui a ideia de ações e projetos. Talvez eu pense que na minha realidade de casa espírita não tenha como fazer, sei lá, uma prática da doutrina pensando em reuniões mediúnicas. Em vez de ações, eu não posso fazer essa ação agora. Eu faço um projeto, né? Como que eu vou conseguir criar uma atividade prática mediúnica na casa? E ali faço um estudo, né? E vou tentando criar ações, metas, né? Eu vou ter esse objetivo, eu tenho que criar uma atividade prática de doutrina espírita. Dê só um exemplo, reunião mediúnica. Quais são, dentro dessa meta maior, quais são as medidas que eu tenho que fazer para que a média a longo prazo, que aí eu acredito que vai encaixar a média a longo prazo, eu consigo alcançar essa meta. Mas é importante que cada um de nós vá desdobrando essas ações dentro da nosso raio de ação. Né? É muito além disso também, não é como a gente inventar algo, né? Acho que é fazer bem isso. Quer dizer, quando fala do projetos e ações e projetos, eu acho que não tem nada muito além disso, né? Porque a gente já realiza encontros, seminários e as atividades do dia a dia. E um detalhe aí que você destacou bem, que está lá também, né, logo lá na base, né, do plano, é estar em harmonia. Eu acho que o que atrapalha mais, né, o dia a dia das casas e do movimento espírita são as desarmonias. A gente observa isso é nítido, isso é claro. A gente observa numa casa que está tendo problemas, como o movimento cai,
pessoas deixam de cantar porque não está havendo harmonia entre os encarnados. Isso até mesmo, às vezes, uma cidade, uma região onde as pessoas não estão em harmonia, não estão em união, dissidência, então você vê que vai caindo. Né? E isso significa que é uma vitória também dos irmãos que visam nos combater incessantemente. Porque a gente lida também, você falou de reunião mediúnica, nós lidamos com coisas muito delicadas. Talvez a gente lida com coisas muito mais delicadas do que qualquer outro segmento religioso. O irmão nosso aqui ele fez uma palestra essa semana e ele lembrou, né, dos holocaustos que nós tivemos na história da humanidade. Né? E em muitos desses holocaustos nós tivemos, talvez, envolvidos, como um personagem ruim, e de como a gente, às vezes, também tem que atender pessoas que procuram a casa espírita de comprometimento muito grave. Eu dirijo o grupo de obsessão há muito tempo. Daria para escrever um livro já, um capítulo da história de cada um encarnado que foi buscar a casa e o irmão relacionado a ele. Então, são coisas muito graves. Se não tiver uma harmonia, se não estiver bem, né, a relação no centro, no movimento, e, naturalmente, é lógico, na nossa vida, dentro de casa, por isso do exemplo também, a gente cai, a gente desmorona, a gente sucumbe, e com isso atrasa a realização dos projetos, né? A colocação dos projetos em prática. Às vezes a gente é o que mais atravanca, então, né? Pela desarmonia. Exatamente. Não é só saber o que tem que ser feito, é saber como vai ser feito. Então, assim, como que se faz? E nos falta mais liderança. E tem pessoas com esse perfil de liderança e precisamos, né? E vai ter um item que a gente vai trabalhar sobre essa questão da formação continuada de trabalhadores, depois, vírgula, e liderança. Porque tem pessoas que têm esse perfil, né? Que consegue, tem consegue ter uma visão mais estratégica, consegue mobilizar pessoas, mas às vezes a gente mesmo boicota o trabalho. O que você está querendo dizer para nós? A forma que a gente lidera, às vezes, afasta mais as pessoas do que as atrai para um denominador comum. Isso não tem nada a ver com a doutrina, que é maravilhosa, com as ferramentas espíritas, que é maravilhosa, tem a ver com a gente, mas é o nosso desafio aí, né? É o desafio nosso. Essa liderança ela é importante. Ela é importante, sim. Eu não estou falando de ter médios de referência, não é isso, não. Pessoas que puxam, né? A gente precisa de ter, que a gente está desanimado, tem o cara lá que puxa, né? Mas a liderança, você falou tudo, a liderança ela tem. A pessoa que tem uma liderança boa, saudável, positiva, você falou tudo, ela puxa, ela arrasta. A palavra dela acaba sendo assim, ô fulano, eu vou realizar um evento, você vai? Às vezes a pessoa fala, eu vou porque é o fulano. O outro que está desgastado, naturalmente, ele afugenta, acaba sendo... É por isso, repetindo, né, uma das maiores ferramentas de difusão, já foi falado aqui hoje, é o nosso exemplo. Né? Se queima o filme, né, como a gente costuma dizer aí na gíria, se está com o filme queimado, às vezes nem é uma realidade, né, mas aquilo leva um tempo considerável, né, para recuperar, para as pessoas darem confiança, te dar credibilidade. Né? Então, até pela doutrina, como a doutrina é boa para nós e a gente é apaixonado, até pela doutrina nós aprendemos muito, nós crescemos muito, porque o que a gente tem que abrir mão, né, de chamamentos que a gente recebe em prol da doutrina, e, na verdade, nós é que somos os primeiros a vencer. Quantas coisas, eu não posso fazer isso, não. Porque essa atitude minha como liderança, pessoa popular na cidade, me envolver numa situação dessa, isso pode gerar um problema muito grande, né, para a minha amada doutrina. Eu falo isso até emocionado. Então, acaba que a gente é o primeiro a receber, porque você não vou me envolver nessa situação. Isso pode gerar um problema. Né? Porque a gente já é visto, né, como
uma liderança na nossa cidade. Então, e para outras lideranças também, a gente vê como a gente tem registro de problemas, estremecimentos dentro do movimento, às vezes por situações assim. Então, a gente tem que estar muito vigilante, com muita atenção, porque os irmãos estão doidinhos para nos pegar também, né? Ele tropeçar, opa, é tudo que nós queremos. Com certeza. Outra sugestão que ele coloca para nós é integração da criança, do jovem, da família nas ações de difusão doutrinária realizadas pelo centro e pelo movimento espírita. Praticamente, no meu ponto de vista, a ideia de envolver a família, né? Criar atividades em que se envolva a família. A gente vê nossos irmãos evangélicos, eles têm essa visão, né? Eles criam atividades que tentam, de alguma forma, envolver pai, mãe, ou pessoas que estão nessa função, e trazer a própria família como um todo para o centro, no caso, para as igrejas, né? Porque, do ponto de vista de divulgação, isso é muito bom, porque a gente consegue fortalecer mais o movimento. Porque, imagina, você está numa família e é só você ali, né, frequentando uma casa religiosa. Você vai ter um pouquinho mais de obstáculos, você vai ter que ter um pouquinho mais de força, né? É possível, é a realidade de muitos de nós, mas se a gente consegue ter essa visão, conseguir esse sonho, né? De trazer a família, criar atividades. E aqui eu estou só pensando, a gente precisa da estrutura, de certas coisas com estrutura. No mesmo dia, você ter ali tanto reuniões que atendam, né, os adultos, como também que atendam a criança e o jovem ao mesmo tempo. Você facilita a participação de todos e cria muita força no movimento. Porque é um dia que a família está indo. É só uma ideia que eu estou tentando traduzir, que eu estou querendo dizer aqui. Porque às vezes eu crio atividades, mas volto a dizer, depende da realidade, da estrutura. Se eu crio atividades separadas, né? Um dia para o jovem, um dia para o adolescente, um dia para a criança. Eu sei que isso vem muito da realidade de cada casa, da estrutura, precisa ter mais sala, precisa ter trabalhadores ali, né? Que vão atender. Aí a gente faz o que pode. Mas se a gente conseguir ter essa visão mais estratégica, para o movimento é muito bom. Tem um dia que eu sei que eu estou lá participando de uma palestra, mas o meu filho está na evangelização. Então, assim, facilita a potencialidade do movimento espírita. Mas, volto a dizer, é o que a gente faz o possível. Porque a gente precisa de estrutura de pessoas também para fazer isso. Alguém tem mais alguma ideia para traduzir aqui, gente? Esse item, integração da criança, do jovem e da família nas ações de difusão? Mais alguma visão aqui de traduzir isso aqui numa ação efetiva? Vamos lá. É o que Emanuel, ajuda nós aí, Emanuel. É o seguinte, meu presidente. No caso, por exemplo, porque interação é fácil você ter, mas integração é difícil. Então, o que acontece? Eu vejo, por exemplo, que no caso dos jovens, a nossa maior dificuldade é a integração deles nas atividades do centro. A gente pode ter mocidades, tem mocidades que funcionam muito bem, mas eu acho que nós não estamos abrindo adequadamente espaço para nossos jovens na casa espírita. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você não convida para participar de uma maneira ou de outra na palestra pública, eu digo assim, dando-lhe uma atividade, você não convida para participar da exposição pública, dando uma atividade, você não convida para participar da assistência social e por aí vai. Eu acho que se você olhar a grande reclamação dos jovens
é a falta de abertura do espaço para participação na casa espírita, fora do espaço de juventude espírita, porque nesse eles têm, né, e ocupam. Mas eu digo assim, a gente está com a perda de jovens e essa é uma dificuldade que a gente observa trabalhando com a juventude. Muito bom, muito bom. Realmente é um desafio que a gente deve enfrentá-lo, né? Como que a gente faz esse convite, como é que a gente, talvez também uma análise da programação que se é estudada, né? E equivalendo essas programações para que na próprias atividades de jovens, a gente, no fundo, também, dentro desse objetivo maior de criar homens de bem, que é o objetivo principal, também, junto, se crie uma base doutrinária interessante para que esse jovem seja aproveitado também nas atividades. Aí eles vão falar assim, Alessandro, isso já existe? Creio que sim, né? Mas isso é uma deficiência minha, estou na presidência da AMBAS, até hoje eu não peguei para fazer essa análise, né? E nem sei também se isso seria tão importante assim. A gente tem que também fazer essas duas ponderações aí. Vão lá curtir? Você falou de também característica, né, de até as maiores possibilidades, né, que se tem em algumas cidades. Aqui em Além Paraíba, nós temos uma pessoa na área de infância e juventude, né, que ela é uma pessoa muito especial. Né, quem tem podido lidar com ela é a Giza. Né? Então, a Giza ela é muito dedicada e ela é vinculada aqui à nossa casa. Além de ela estar na AME, mas o trabalho dela do cotidiano é no Centro Espírita Allan Kardec. E a gente já começa hoje a colher, né, frutos. Quer dizer, o nosso departamento, que é muito bem frequentado, né, ele foge um pouquinho à realidade de muitos hoje. E hoje a gente tem a felicidade de ter a minha filha Esther e a Ive, né, praticamente cresceram juntas. Elas são duas diretoras do Centro Espírita Allan Kardec. Né? Uma está no Departamento de Comunicação Social, outra está no DAPS, fazendo um trabalho show de bola, porque eles fundem o dia de doação de entrega das cestas com a mocidade presente. Então, quem ajuda ela, já que ela é da mocidade, quem ajuda ela a preparar as cestas são os jovens lá. Quem ajuda a entregar são eles. Quem já faz a palestra lá para as famílias que vão são eles. E as duas já estão fazendo palestra, Além Paraíba na região. Minha filha já está indo aqui no Carmo, Volta Grande, cidades próximas aqui. Então, é resultado dessas questões que estão sendo colocadas. Então, eu coloco a Giz aqui como um bom exemplo, né, de liderança nesse ponto, como você mencionou, Alessandro. Então, já tem colhido bons resultados. Mas é uma pessoa carinhosa, uma pessoa especial. Ela acaba que ela abraça, ela envolve, ela acolhe, né, famílias que chegam. Hoje nós temos no Kardec aqui 3 crianças com me deu branco aqui agora, mas que ela já está sabendo acolher, porque houve a preparação também, discussões no CRE, né? Não é Down, não, me faltou aqui o problema que as pessoas dizem, mas já está sabendo conviver bem com isso também, entendendo? Então, e com isso vai dando fruto depois, ó. Já tem 2 jovens numa diretoria. Né? Aí, exatamente. Do ponto de vista de formação de trabalhadores, é lógico que a grande função das atividades nossas é criar homens de bem, né? A verdadeira religião é essa que Kardec coloca. Mas do ponto de vista da formação de trabalhadores, a gente tem um grupo lá de estudo sistematizado, é um grande formador de trabalhadores. Eu estou abstraindo da função principal, só estou abrindo uma abstração aqui, é homens de bem. Mas do ponto de vista de formação de trabalhadores, o estudo e prática da mediunidade, que é uma outra forma de programa de estudo, você está formando trabalhadores.
o estudo avançado, o estudo das obras básicas, está formando trabalhadores. Porém, o maior formador de trabalhadores vai ser a evangelização e a mocidade. Né? Então, assim, realmente é quase que um estoco aqui no estômago, né, que a gente ouve que a gente está com esse problema. Não deveria ser uma coisa bem óbvia. Né? Eu formo, sim, trabalhadores através dos grupos de estudo. Ajuda na difusão, mas a integração, qual que é a dificuldade disso? É um descuido, realmente. E de vez em quando ela realiza atividades, eu acho, essa questão da integração, que você está lembrando agora, o Emanuel tinha frisado também. Então, vez por outra, o que ela faz? Ela leva essas crianças à tribuna, para uma musiquinha, para um teatrinho, tá entendendo? E o que acontece nesses dias? Quando essas crianças vão na tribuna, além dos pais que frequentam, eles geralmente vão vovós, vão os tios, que são coruja. Então, é uma forma, criança que já vai se afeiçoando à tribuna. Tá? Ela está integrada nos trabalhos. Daqui a pouco, para ela ir à tribuna, não é dificuldade. Os pais, os avós, que nem espíritas são, os pais que são espíritas estão frequentando a casa, mas os avós e outros mais também são integrados e passam a ter uma visão diferente, né, de doutrina espírita. Então, pelo menos umas 3, 4 vezes ao ano, ela realiza alguma coisa que leva essa criançada para fazer alguma coisa na tribuna. Então, isso ajuda bastante. Né? E está no Evangelho, né? Quando dá lá no capítulo sobre caridade, a senhora lá, a dama, levava a filha, né? A filha para acompanhar os trabalhos de caridade, para que no futuro ela continuasse a desenvolver o trabalho. Então, não é nada novo que nós estamos falando aqui. Emanuel? Caso de autismo, tá, gente? Só eu lembro, são 3 crianças autistas, né, que já frequentam a nossa casa. Algo que a gente já discutiu. Lá em Paraíba não vai ter ninguém com autismo, não. E nós discutimos isso no CRE há bastante tempo, né? Tem 3 crianças autistas no Allan Kardec. Eu propunha 2 coisas concretamente, Alessandro. A primeira é que nós, dirigentes, é porque eu estou na área de infância e juventude, eu tenho lido e discutido com eles, lêssemos o plano de trabalho para a área de infância e juventude. Né? Porque, como nós estamos dirigindo a essa área, né, a gente está acompanhando e lendo esse plano. Então, tem um plano de trabalho, a gente vai sentir quais são as dificuldades que eles estão vivenciando. E outra coisa que eu proporia concretamente é deixar, num espaço inicial da reunião dos dirigentes, o jovem falar da integração dele na casa espírita, onde que ele encontra mais dificuldades para a integração na casa espírita. E a gente vai descobrir que não é na área da evangelização da criança, não é na área da evangelização do jovem, é espaço para participação nas demais atividades do centro espírita. Então, é só propor isso para que eles pudessem um dia apresentar nessa primeira parte, para a gente ver o que eles estão sentindo e vivenciando nesse momento. Tem que anotar Flávia. Isso aí. Vamos anotar isso aí. Flávia, pode falar. Então, pensando assim, acho que parecido com o que o Manuel falou, eu penso que esse convite, né, e essa proposta enquanto homens, né, eu não sou da área da juventude, né, mas me preocupo muito porque realmente, se a gente for ver, o movimento espírita está ficando sem herdeiro, né? E aí a gente perde a questão da sustentabilidade, que até hoje de manhã o seu Geraldo lembrou lá no nosso encontro da AME. E pensar junto, né, quando os CREs se reunissem, né, que esse convite ao jovem seja feito para ele participar onde ele se sinta bem. Aonde ele se sinta bem.
Porque a gente está pensando em um jovem que já saiu da mocidade, creio eu, que seja o que todos estão pensando aqui, né? Que fica aquele vácuo, ele fica mais ou menos solto ali, né? No movimento espírita. Então, ele vai para a reunião pública e como é uma época de grandes modificações na vida, né, por demanda profissional, demanda estudantil, às vezes sai de casa para estudar em outro lugar, perde o vínculo com a casa espírita, perde o vínculo, às vezes, até com a família mesmo. Eu acho interessante o jovem ser vinculado ao movimento espírita, porque aí, aonde ele estiver, ele vai procurar o movimento espírita, para se integrar. Então, eu acho isso interessante, né? Ser pensado junto, mas tem que ser pensado junto ao jovem. Não adianta a gente aqui com cabelo branco, né, ficar pensando o que o jovem quer. Tem que ser pensado junto com o jovem, né? Eu penso isso muito. Porque eu tenho 2 aqui em casa, por exemplo, que, né, aí são homens de bem, são homem e mulher de bem, graças a Deus, mas que não se integraram. Então, faltou aí né? Esse elo, né? Esse elo, exatamente, é a palavra que me faltou aqui. E o que você colocou é muito bem colocado, que colocou aqui, né? Realizadas pelo centro, essa integração ligada, integrar ao centro e o movimento espírita. Ou seja, onde que estiver, ele vai estar vinculado ao movimento espírita. Sim. Pelo menos da nossa parte, a gente tem que criar alternativas. Talvez está tudo afunilando aqui num consenso que a gente precisa ouvi-los, né? Ouvi-los. Eu me lembro quando eu fui para São Paulo, né, por questões de demanda profissional e de estudo, eu era muito jovem, e lá eu procurei o movimento espírita de lá, porque aqui eu estava devidamente integrada, tá? Então, agora, tem um distanciamento muito grande da minha época de juventude e a juventude da realidade de hoje, globalizada, com outras demandas, né? Então, a gente também tem que procurar se esforçar para entender essa demanda do jovem, porque às vezes a gente não se coloca no lugar dele, né? De muitos questionamentos hoje, até na juventude, não só mais enquanto adolescentes. Então, assim, essa questão, e o Emanuel pode falar disso melhor do que eu, né? Logicamente, eu não tenho essa vivência com o jovem, mas eu me preocupo porque a gente não acha o trabalhador jovem, né? Dentro da área do evangelho, por exemplo, para integrar. O pessoal sabe, né, da minha vontade de conhecer um Timóteo, um Marcos, né, para participar lá da área do evangelho, né? Mas a gente não acha mesmo a pessoa, os jovens dispostos a se integrarem, talvez porque nos falte esse abrir de braços, né? Talvez a falha esteja em nós. Estão aí, né? O negócio é de descobrir. Aí entra muito a que a gente discutiu mais ou menos aqui sobre a liderança também, né? Esse olhar. É a nossa função mesmo. Bom, gente, continuando, falou aqui do aprimoramento contínuo do trabalho de atendimento às pessoas, o senhor Antônio falou alguma coisa nesse sentido, pessoas que buscam no centro espírita acolhimento, consolo, esclarecimento, orientação, de forma integrada entre as áreas de trabalho existentes no centro espírita, utilizando-se, por exemplo, de avaliações periódicas. Deixa eu tirar mais um aqui. Então, essa visão sistêmica que a gente deve ter, né? Senhor Geraldo? Exato. Aqui é muito rapidinho. Eu queria só fazer um adendo aí na fala da Flávia, porque realmente tudo isso que nós estamos falando aqui está 100%
certo? É isso mesmo. Mas o meu adendo é o seguinte, é porque nós temos que nos preparar para conversar com o jovem. Porque só o jovem traz a ideia dele e a gente não aceita. Entende? E o ano passado, acho que foi ano passado, Flávio, não sei se você se lembra, e nós tentamos fazer um trabalho da área do evangelho com a juventude. E não conseguimos, porque quem estava na coordenação não se lembra? Né? Então, não houve concordância. Sim, seu Geraldo, lembro. Quem estava na coordenação e não do jovem, quer dizer, não chegou nem a ser levado aos jovens. Então, nós temos que nos preparar. Se a gente não se conscientizar, aí fica difícil, né? Porque aí nós vamos, se falar com eles, nós vamos falar despreparados. E na maioria das vezes a gente nem fala. É isso que a gente amadurecer sem nós, para que a hora a gente chegar, a gente esteja assim mais preparado para ouvir. O desafio da vida é ouvir, né? Não é falar. Se a gente não se preparar para ouvir, a gente não consegue entender. Né? Eles costumam trazer uma demanda que, às vezes, nós não estamos muito preparados, muito familiarizados com ela. Por exemplo, demandas de estudo. Eles querem tratar sobre sexualidade, né? Homoafetividade. Eles querem ver como é que está a família agora. Essas, né? Então, eles trazem esse sistema que, às vezes, nos incomoda, nos falta uma base mais doutrinária. Então, a gente tende a rechaçar. Isso é só um ponto, né? Isso, exatamente. E, às vezes, por a gente também não estar muito fincado doutrinariamente, a gente vai tentar, de alguma forma, não fazer essas atividades. Isso. Aí gera um impacto, que eles querem tratar desse tema. Gente, isso é batata. Pode reparar. Eles querem tratar de temas mais delicados que, às vezes, nos falta essa base. Isso é um dos aspectos, mas a gente precisa ouvir. Será que é só isso? Mas vamos... É isso aí, né? Os desafios estão aí e vamos trabalhar. Esse item a gente discutiu, né, anteriormente, a questão da visão sistêmica, as outras atividades também de entendimento, né, de que todas fazem parte da área da comunicação. A utilização de práticas espíritas, sobretudo de natureza mediúnica, coerentes com os postulados espíritas. Práticas espíritas, sobretudo de natureza mediúnica, né? Coerentes com os postulados espíritas. Há outros tipos de reuniões mediúnicas, além da desobsessão, né? A gente vê que o passe, a água fluidificada. Na nossa região, a gente não vê muito a questão das casas consoladoras, mas todas elas, de um modo geral, quando elas são bem seguras, são desenvolvidas um trabalho seguro, elas geram impacto realmente na sociedade e cria realmente um maior interesse, maior conhecimento das pessoas sobre a doutrina espírita. Promoção, estímulo e capacitação para a realização de atividades presenciais, virtuais e híbridas. Voltar às atividades de estudo, palestras, seminários, eventos federativos, de modo a ampliar o alcance da difusão da doutrina espírita nos novos tempos. Do ponto de vista do bloqueio, que a gente viu no estudo passado, que se pinta do terror, né, que se faz, colocando uma visão errônea da doutrina espírita na cabeça das pessoas, de que é algo proibido, de que é algo que gera atraso. A forma híbrida, a forma virtual, é um fura-bloqueio enorme, porque a pessoa não vai se expor, né? Ela vai poder... É como se você colocar essa casa espírita dentro de pessoas que ainda estão inseguras de ir para um ambiente mais presencial. É só um aspecto que estou analisando aqui. Só um aspecto. E outras pessoas... E realmente o alcance da internet ele é absurdo e não deve ser menosprezado. Do ponto de vista de fura-bloqueios, de fazer a doutrina espírita a alcançar pessoas que têm esses bloqueios, que não se iludam, gente, é muito preconceito ainda. Há muito preconceito ainda. Talvez quem mora mais assim, em cidades universitárias não notem,
Mas quem mora mais no interior, que tem lá aquela igreja grandona no meio da praça, né, que a comunidade ela ainda é bem pautada à católica, tem essa coisa. Isso aqui é uma forma também da pessoa ali sem, né, ela vai ter contato com a doutrina e futuramente, com certeza, vai ter que vencer esse bloqueio. Lembrando que muitos buscaram Jesus à noite, né, com medo de se exporem. E Jesus o recebeu, né? A gente vê com Emmanuel, ele fala, você me buscou à noite. Seria melhor para você se você tivesse vencido esse orgulho e me buscasse de dia. Ele fala isso, mas ele atende. Então não é ficar chateado, né? Porque é a realidade que a gente vive. É só um aspecto aqui, né? Difusão do espiritismo nas esferas culturais, da ciência, filosofia, arte e religião. Utilização de linguagens adequadas a todos os níveis culturais. Identificação e utilização de práticas pedagógicas centradas na filosofia espírita da educação, ou seja, utilizar com certeza na evangelização, nas formas que a gente, de nós passarmos a doutrina nos estudos, né, beber nas fontes pedagógicas, desde que elas não sejam tão manchadas pelo materialismo, que a gente vai ter um problema, né? Que a doutrina espírita não entende uma criança, por exemplo, como uma carta em branco, igual algumas linhas pedagógicas entendem. Então, a gente vai ter um certo problema, a gente vai entrar numa certa contradição para trabalhar a ideia da doutrina espírita que a gente está, no fundo, a gente está trabalhando com uma lei divina que já se encontra dentro de nós, que já tem um compromisso espiritual, que a gente não é uma folha em branco, não é uma tábua que a gente está escrevendo alguma coisa, com algumas linhas pedagógicas, tem essa visão muito materialista, né? Que é uma alma que está chegando ali que não tem nenhum histórico. A nossa pedagogia tem que beber nessas fontes que tem alguma... que facilitem o nosso trabalho do ponto de vista técnico, mas que não gere esse conflito com esta visão. Porque o evangelizador, né, seja de adulto, de criança, ele parte desse pressuposto que está lidando com espíritos encarnados, que tem um histórico, né? Ele é um ser que tem um esquecimento do passado, mas ele tem um histórico. Então, ter esse cuidado. Difusão e estímulo à implantação do evangelho no lar pelos frequentadores dos centros espíritas. Aprimoramento das atividades do centro espírita, capacitando para melhor difundir o espiritismo. Utilização do livro espírita como instrumento de difusão do espiritismo, promovendo a sua divulgação, estudo e acesso por livrarias e bibliotecas físicas e virtuais espíritas ou leigas. Isso aqui é importante, parece meio básico, né? Mas às vezes a gente quer arrumar um livro para ler, a gente não acha. A gente não acha. Né? Facilitar esse acesso, coisa básica que está falando aqui. Né? Seja por meios virtuais, seja por meios, mas as obras têm que ter, né? Tem que ter, fazerem elas chegarem. A divulgação das obras de domínio público em grupos de estudo e palestras. Pois, gente, eu li um pouco mais corrido essa última parte. Algum detalhe aqui que merece, todos merecem, né? Mas assim que vocês querem chamar a atenção, nós temos alguns minutinhos aí, que a gente passou aqui mais por alto, mas que vocês acham interessante que a gente possa discutir de forma detalhada esses últimos slides aí. Tudo ok? Então, eu devolvo a palavra aí para o professor Geraldo, já agradecendo a participação de todos, né, a contribuição de todos, e realmente viu que te passou o tempo aqui rapidinho, porque a gente viu que leram, né? Leram o material com antecedência, isso facilita muito os comentários, não há essa preocupação de certo e errado, o que a gente está procurando é só alinhar dentro dessa proposta maior, né? De Jesus e de Kardec. Professor Geraldo? Sim. Eu
Fiquei pensando apenas aqui no detalhe, nós estamos caminhando para encerrar mesmo, né? Mas quando ele fala aqui acho que você voltou aqui na prática pedagógica e filosofia, né? Porque essa prática pedagógica, você apagou aqui, deixa eu pegar. Divulgação, não. No finalzinho aí vai falar para nós assim, ela vai falar assim, identificação e utilização de práticas pedagógicas centradas na filosofia espírita da educação. Um termo assim, Emmanuel que é bom nisso, mas eu fiquei pensando assim, porque a prática pedagógica, ela nos direciona mais para incentivar a criatura ou o jovem a desenvolver os seus próprios potenciais, né? Então, a prática pedagógica nos leva a isso, né? E quando ele fala assim, centrados na filosofia espírita, né, da educação. Então, é aquele desenvolvimento do potencial na busca do conhecimento filosófico da doutrina, né? Porque o aspecto filosófico da doutrina espírita é um aspecto que nos instiga a buscar cada vez mais, a entender cada vez mais. Nessa busca desse entender cada vez mais, nós teremos que buscar o nosso desenvolvimento do nosso potencial, porque senão a gente não consegue, né? Então, isso aí me chama atenção, porque quando a FEB coloca uma situação dessa, ela nos faz meditar muito, ela nos faz pensar numa situação dessa, porque esse aspecto filosófico da doutrina espírita ele é fascinante, né? E nós todos trazemos um potencial imenso dentro de nós que tem que ser desenvolvido, despertado e desenvolvido. Então, eu acho muito legal quando eles colocam esses dois contrapontos aí, não sei nem se é contraponto que fala, mas é algo assim muito interessante, porque nos chama a atenção do potencial e, ao mesmo tempo, da profundidade do ensinamento espírita. Então, acho que fica assim muito, muito legal, sabe? Exatamente, e não e preocupar com como, né? A gente tem a doutrina espírita, mas a gente precisa passar de uma forma que realmente gere autonomia, que gere autorreflexão, que gere na pessoa. A gente falou aqui do alto poder, né? Tirar essa visão do autodescobrimento. Então, a gente tem que pensar como que trabalhou Eurípides Barçanufo, por exemplo, que ele tinha essa visão meio de educação, né? Como é que ele tratava as crianças ali? Também estudar a forma, pensar num Vinícius, que se preocupou muito com esse assunto, né, de vincular a doutrina espírita, no como que é passado, no Pedro de Camargo que eu estou citando, muitas obras nesse sentido, ele se refere a esse assunto. Então, ter essa visão também, né, para que a comunicação seja efetiva e gere realmente vontade, né, de mudança nas pessoas. Então, é isso aí. Seu Geraldo, por mim, eu fecho por aqui, agradeço aí a oportunidade e a participação de todos. Foi muito bom, viu, Alessandro? Está de parabéns, agradecemos demais a todos vocês, foi muito legal, viu? Um belo estudo. Muita participação, né? Muita integração, muita contribuição, e isso é que é importante, né? O estudo passa, a gente nem vê, né? Verdade é essa, né? Passa rápido o tempo, né? Então, nós vamos terminar. Oi? Oi? Depois, aquele detalhe que o Emmanuel falou, da gente para aprofundar mais, né? Essa questão dos jovens, né? Como a gente vai discutir um pouco mais isso. Abrir espaço para o jovem participar e falar sobre o que ele pode e quer contribuir, quer dizer, na casa e no movimento espírita. Como é que a gente vai trabalhar isso para a gente deixar isso anotado aí na nossa agendinha?
Então, isso aí talvez seja um assunto que a gente tenha que deixar para o final do estudo aqui. A gente, quem sabe, amplia para um estudo desse aí que Emanuel nos alertou. Ou a gente interrompe e dá uma olhada no plano de trabalho do DIGE. Do DIGE, não, agora é AIJ, né? AIJ. Né? Podemos meditar nisso aí, né, gente? Bem lembrado, Curti. Eu até anotei aqui também, eu acho que todo mundo anotou, né? Então, vamos pensar nisso aí, né? Tem como, Zé, tem como tirar uma foto aí, porque nós temos uma repórter aqui que ela gosta de fazer um registro das reuniões dos nossos encontros. Ela pediu para eu tirar uma foto, depois eu faço um texto para ela. Rapaz, vocês, primeiro aí, todo mundo tem que abrir a câmera, se possível, e saber quem sabe tirar foto aí. O Emanuel deve saber, né? Emanuel, você sabe aí, Flávio? Esse não é o meu forte, não, Geraldo. Alessandro, arruma o cabelo aí, Alessandro. Arruma o cabelo. Eu não sei. Deixa eu pedir a Gisele aqui, o Marcelo. Aqui, o Curti não vai fazer, não? Não é você, não, Curti? Já chegou aqui, ó. A Gisele está aí. Um cara, irmão, quem saiu? Ô, Gisele. Eu faço, não. Abre a câmera, sorriam todos. E a cena. E a gente vai fazer a foto aqui. Isso, obrigado. Prepara aí, Manuel. Manuel está procurando uma luz boa ali. Estou procurando uma luz aqui. Aí. Aí tem luz. Vamos arrumar, vamos fazer. Aí é mano, tem luz própria. Vamos lá, pessoal, ó. Registrando. Aí. Vou salvar aqui, depois legal. A Gisele envia para vocês. Depois manda aí por curtir, né? Bom? Manda para nós. Põe no grupo lá, que eu pego. Tá bem, tá bem. Tá bom, obrigado. Então, amigos, nós podemos encerrando, então, o Andres, né, o José Andres, prazer, tá, José? Ter você aí, cara, com a gente, hein? Bom? Então, vamos então fazendo a nossa prece, né? Então, a gente podia fazer, o Antônio pode fazer para nós, Antônio? Pode? Posso? Ah, que bom. Então, deixa o Antônio fazer a prece para nós, agradecendo a Deus aí por nós. Vamos agradecer a Deus a oportunidade que tivemos aqui, reunidos, trocando ideias, buscando o nosso conhecimento, buscando estar um pouco melhor nessas atividades e sabemos o amparo dessa espiritualidade amiga que nos envolve a cada dia e que possamos, assim, colocar em prática tudo aquilo que nos discutimos e buscamos levar para o nosso dia a dia. Agradecemos toda a espiritualidade amiga que nos ajuda a cada instante. E neste momento, possamos pensar na paz do nosso orbe terrestre. Que essa paz possa prevalecer sempre. E assim agradecemos a oportunidade e encerramos os trabalhos desta tarde. Que assim seja.